Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Amém? Amém. Glória a Deus. Não pode sentar? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, esse capítulo, glórias a Jesus, é Deus chamando o homem sedento para receber o alimento da salvação. Porque aqui não é nada carnal, irmãos. Carnal, nós vamos ver no decorrer do estudo que a carne já estava farta. A carne, os homens já estavam fartos da carne, amém? Mas Deus está chamando, aqui fazendo um convite para os sedentos, para as pessoas que queriam ser salvos, para as pessoas que queriam Deus na sua vida. Nós percebemos que um dia nós queríamos Deus na nossa vida, mas nós não sabíamos como servir. Nós não entendíamos a maneira que nós devíamos servir a Deus. Glória a Jesus. Muitas pessoas ainda hoje, eles querem a Deus, aleluia, mas ainda não sabem como servir a Deus. Glórias a Jesus. Então que o texto aqui fala, o versículo, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Glórias a Jesus. Então, irmãos, tais pessoas, que levavam uma vida que não valia nada, ou seja, para eles não valia nada, porque a vida que eles levavam não tinha nada para Deus, para apresentar a Deus. O que eles tinham era algo como nada, amém? Por quê? Eles estavam pegando a madeira, irmãos. Eles pegavam a madeira, parte dessa madeira eles usavam para cozer, para acender o seu fogo e cozinhar a sua comida. Parte dessa madeira eles certamente faziam algum móvel para se sentar, uma mesa, para colocar algo sobre ela. Mas parte dela, o que eles faziam? Faziam um Deus. Faziam um Deus para adoração. Amém? Amém. Glória a Jesus. Então aqui nós vimos o versículo Isaías capítulo 44, versículo 20, quem quiser acompanhar aí. Isaías capítulo 44, versículo 20, para nós entendermos melhor por que o Senhor está falando isso. Por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Então Isaías capítulo 44, versículo 20 fala: tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que eu confio. Glória a Jesus. Então eles não podiam, com estes deuses que faziam, ser livre a vossas almas, e não entendiam que tudo aquilo era mentira, tudo aquilo não tinha nada a ver com Deus, era simplesmente um pedaço de pau que eles pegaram daquele mesmo tronco, fizeram outras coisas, cozinharam, fizeram a sua comida das brasas, assaram as vossas carnes, e assim, aleluia, para eles se tornarem o quê? Nada, nada. Glória a Jesus. Porque este feito, o que eles fizeram, não é Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então nós voltamos em Isaías 44, versículo 19, que fala: nenhum deles cai em si,
Já não há conhecimento nem compreensão para dizer. Ninguém caía em si para dizer, gente, mas isso está errado. Não, continuavam fazendo, cegos, sem entendimento, né? Não havia compreensão para dizer. Metade queimei e cozinhei o pão sobre as suas brasas, assei sobre elas a carne e comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhei-me e diante de um pedaço de árvore, quer dizer, fizeram para si uma obra de abominação, uma obra de idolatria, que não tinha nada a ver com Deus Criador. Amém, meus irmãos? Amém. E por aí nós observamos, igreja, aleluia, por que muitas pessoas se acham estarem fazendo grande proveito das vossas vidas com algo que nada para eles vai servir para a salvação? Glória a Jesus. Nós vivemos naturalmente, irmãos, de comer um pão para alimentar nossa carne. Nós vivemos de comer o pão do fruto da terra, aleluia, do leite, do gado. Nós temos que vestir, usamos também da matéria para as nossas roupas, dá para a nossa moradia, para fazer a nossa casa. Usamos de tudo para o nosso bem, mas nada disso, meus irmãos, podemos comparar com Deus. Nada disso podemos comparar. São coisas que Deus deu para nós vivermos, mas não para prostar diante deles, como muitos fazem, aleluia, como já fizeram. A Bíblia aí, o Velho Testamento está cheio de obras de ouro, de prata, de bronze, pedra, enfim, aleluia, de barro, de elementos usados para adoração. Tiraram de tudo que Deus criou e fazendo deles um Deus para adoração. E isso se torna o quê? Nada. Se torna pó, se torna cinza. Nada disso é precioso para o homem quanto a salvação. A salvação é somente Deus, o único e soberano, Criador de todas as coisas. Glórias a Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Olha a sensibilidade de Deus, igreja. Deus não se deixa misturar, aleluia. Ele é puro, é Deus. Glórias a Jesus. Quando o povo, irmãos, estes rejeitaram a Deus como rei, como Senhor, como protetor, como que os guardavam, aleluia, para ter um rei como as outras nações, Deus se indignou com isso. Nenhuma nação, nenhum rei de nenhuma nação defendeu seu povo com saraiva de fogo. Nenhum Deus, aleluia, pôde proteger o seu povo, aleluia, com chuva de enxofre e fogo dos céus, como Deus fez, defendendo o seu povo, aleluia, glórias a Jesus. Agora, este mesmo povo que Deus defendeu, este mesmo povo que Deus chamou, agora faz imagem de escultura para adoração, como os ímpios, como aqueles que não conheciam a Deus. Então, irmãos, a missão nossa do povo de Deus é levar aqueles que não conhecem ainda a Deus, quem é Deus. Não é tão difícil, aleluia, nós apresentarmos essas pessoas que não conhecem a Deus e dizer quem Deus é. Deus não é um Deus de dinheiro. Deus não é um Deus que fica aí procurando, como os homens que ficam procurando para si adoração. Ele já é supremo, ele já é o digno de adoração, de louvor, ele é tudo, aleluia. Mas Deus quer o homem, irmãos, munido da graça dele, do Espírito Santo. O homem que se achega a Deus, por mais que o homem não pode
aleluia. E não há porquê muitos saírem por aí gastando, aleluia, o seu dinheiro, gastando os seus bens para adquirir algo que para eles não vai valer nada, algo para eles não vai ter nenhum lucro. Glória a Jesus. Porque o que Deus quer, irmãos, é a alma dos homens. Deus não quer a alma do homem cheia de ouro. Deus não quer a alma do homem cheia de dinheiro. Deus não quer a alma do homem cheia de vaidade. Deus quer a alma de um homem puro, de um homem com a sua inocência, aleluia, com a sua alma repleta da alegria do amor, repleta de um coração, aleluia, cheio da virtude de Deus. Deus que é o homem que olha para os céus, é o homem que olha para a sua vida, aleluia, cheia de Deus, do Espírito Santo, aleluia, glória a Jesus. Porque, irmãos, Jesus é Deus, e Jesus se desfez de toda a sua glória, de tudo que ele tinha lá junto ao Pai, com toda a riqueza, ou seja, com toda a soberania dele, se desfez de tudo para se fazer como homem, aleluia, se fez de tudo, se fez ainda menor do que os anjos. Glórias a Jesus, mostrando para o homem o que Deus quer, mostrando para o homem como o homem deve viver para Deus, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, adorando a Deus de todo o seu coração, aleluia, glórias a Jesus. Nós vemos ainda em Isaías capítulo 46, aleluia, Isaías capítulo 46, versículo 6 ao 7. Os que gastam o ouro na bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives para que faça um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Amém? Então tem pessoas que gastam com tudo isso, compram o ouro, adquirem o ouro não é achado assim, né? Encontra o ouro, pago para alguém encontrar o ouro, encontra o ouro, compra o ouro, paga o ouro para fazer ali uma escultura, né? E depois vem para adorar, inclinando diante dele, dizendo: esse é Deus. Irmãos, como é que Deus fica nisso? Aleluia. Qual é a situação ali, como que Deus fica nisso, vendo que um homem está adorando aquilo que ele criou e não a ele? E sobre os ombros o tomam e levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica. Aí faz esse Deus, pega ele, coloca sobre os ombros, né? E carrega e coloca lá no lugar. Fica lá. E dali, se ninguém tirar, ele não sai. Se ninguém tirar, lá fica. Nada faz. Aleluia. Glórias a Jesus. Sobre os ombros o tomam, levam e põem no seu lugar, e ali ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá. E a ninguém o livra, a ninguém livra da sua tribulação. Glória a Jesus. Então Deus está fazendo um convite aqui para os homens que ainda não sabem que uma idolatrar, aleluia, algo, é coisa que é abominação, que Deus não quer. Para muitas as pessoas podem até se injuriar, podem até ficarem nervosos com uma palavra dessa, mas essa palavra vem de Deus, ela está aqui, ela está escrita. Essas palavras estão escritas aqui no livro do profeta Isaías. Pastor não está inventando, pastor não está criando, pastor não está querendo maldizer a ninguém, pastor está dizendo sobre o que Deus falou, a indignação de Deus, porque por causa das coisas que o homem faz, sem entendimento, sem compreender nada,
isso vai ter algo de Deus, desse Deus, que esse Deus não vai poder fazer nada, não tem nada para dar, não pode livrar, não pode fazer nada. Amém? Amém. Glória a Jesus. Ainda nós vemos em Jeremias capítulo 2, Jeremias capítulo 2, os irmãos acharem, pode ler para poder, os irmãos pode acompanhar, né, para ficar melhor o entendimento, né? Jeremias capítulo 2, versículo 13: porque 2 males cometeu o meu povo, quer dizer, é o povo de Deus, exatamente o povo que Deus chamou, o povo que Deus chamou, aleluia, isso desde lá de Abraão, começamos de lá, que Deus chamou, que Deus operou milagres, que eles viram que Deus operou, aleluia, e depois disso aí, veio Deus, deu a lei, usou Moisés, deu a lei, ensinou o povo. Agora está falando aqui, olha, porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram, isso é um mal, o manancial de águas vivas, quer dizer, eles deixaram um manancial de águas vivas, eles deixaram uma nascente de água, e onde há uma nascente de água que corre sobre a terra é fértil, nunca vai faltar ali o pão, vai haver prosperidade. Quer dizer, isso é Deus, é o Deus que eles deixou o Deus que podia dar eles tudo, né? E cavaram cisternas rotas que não retêm as águas, quer dizer, foram buscar algo em um Deus que não existe, em um Deus que eles mesmos criaram. Então, se eles puderam criar um Deus, então eles eram soberanos a esse Deus que eles criou, eles não precisavam dele, né, igreja? Amém. Agora, deixa o Deus Criador, faz o Deus, cria uma imagem de escultura e prostra diante dela, faz sacrifício. E muitas vezes o que fazia ainda? Apresentavam os próprios filhos como sacrifício, entregavam vossos filhos como sacrifício para morrer mesmo, não era somente para estar ali por um dia, não, era para morrer mesmo, serem tirado o seu sangue, né, ferido e queimado sobre os altares desses deuses, aleluia. E quando nós olhamos, irmãos, a bondade de Deus, o amor de Deus, a gente vê a indignação que Deus tinha e que Deus tem por aqueles que trocam Ele pela a matéria, que troca, porque tudo que existe no mundo foi Deus que criou, tudo que o homem cria é do que Deus já criou, amém? Tudo que o homem faz, tira do que Deus criou. Então, eles pegam e fazem todas essas coisas e acham que isso é um Deus para eles, ou que eles são deuses, porque são inteligentes, porque têm a ciência, porque criam tais coisas, criam uma grande aeronave de poder de fogo, ou algo assim, e acham que estão no trono, que são soberanos. E Deus, quando olha para estes, vê neles pó, vê neles cinza, porque não é nada. Glórias a Jesus, aleluia. Deixaram o Senhor, deixaram um manancial de água, quer dizer, deixou tudo que o homem precisa para viver, deixou Deus, aleluia. Oséias capítulo 8, versículo 7, glórias a Jesus. Oséias capítulo 8, versículo 7, porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se der comê-lo-ão os estrangeiros. Quer dizer, esses que buscam, aleluia, ajuda desses deuses que eles criaram, aleluia, glórias a Jesus, olha o que vai acontecer com eles. Semeiam ventos e cegarão tormentas, semearão algo que eles não podem pegar e vão colher tormento na vida, né? Glórias a Jesus. Não haverá seara para eles,
ou se houver seara, se alguma coisa brotar, eles não comem, porque o inimigo vai vir, vai levar tudo. Então cadê o Deus que eles servem? Para nada servem, nem para si mesmo, para se defender, muito mais para defender aqueles que os fizeram. Aleluia, glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 15, versículo 9: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmãos, já era no tempo de Cristo, Jesus já estava falando essas coisas, quando muitos deles ali, dos fariseus e daqueles que ali se diziam ser os guias do povo de Israel, do povo de Deus, viviam muitas coisas como preceito de homens, e não fazia o que Deus queria. Por quê? Porque estes próprios queriam tirar a vida do próprio Cristo, que vem, servo fiel de Deus, que veio para desfez de tudo que ele tinha, da glória que ele tinha junto ao Pai. Ele se desfez de tudo isso, como já disse, se fez ainda menor do que os anjos, porque certa feita, quando Jesus estava lá com seus 40 dias ali de jejum, quando ele vence Satanás ali com suas palavras, a Bíblia diz que ele estava fraco, que os anjos serviram. Amém? Então, irmãos, glórias a Jesus, o Senhor está dando uma repreensão severa. Não era nos membros daquelas pessoas que pouco talvez conheciam, não. Era naqueles principais dos sacerdotes que tinham que desvendar essas coisas, tinham que ter entendimento. Não, eles queriam matar o próprio Cristo, aleluia, que veio para salvar, para salvá-los. Glória a Jesus. Então viviam em preceito de homens, em doutrina de homens, ensinos que os homens criam por si mesmos. Glórias a Jesus. Lucas capítulo 15, versículo 16. Capítulo 15, versículo 15 e 16. Aleluia. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Evangelho de Lucas capítulo 15, versículo 15 e 16. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Amém? Aí está o retrato visível, claro, de um homem que se desfez de tudo que ele tinha do seu pai e foi para o mundo, aleluia, buscar coisas que seriam somente para a sua destruição, para a sua morte, para a sua tristeza, para o seu desespero, para a sua tribulação, para a sua miséria. Porque este jovem, quando ele pediu seus bens e foi embora, o pai não o obrigou a ficar, assim como Deus faz conosco, irmãos. Deus não nos obriga a ficar com Ele, mas Ele nos ensina, aleluia, que ficar com Ele é o certo. Amém? Mas quando o homem se separa de Deus e vai para um mundo de pecado, Deus está sempre atento, esperando que este homem uma hora volta para Deus. Lembra da besteira que fez, como esse jovem, o filho pródigo. Ele foi, mas quando chegou lá, o que aconteceu? Toda a riqueza que ele tinha acabou. Ele agora queria o quê? Comer a comida dos porcos. E mesmo assim, ninguém dava nada para ele. Amém? Confiou em um Deus da sua vida, que era a riqueza que ele havia pego. Achou que tudo isso seria para o seu bem, para o resto da vida, que nada. Viu a miséria chegando aos poucos, até ele entender que somente na casa do seu pai ele teria abundância de pão. Eu quero voltar, porque ainda que eu não seja como o servo do
melhor do que onde ele estava. Glórias a Jesus, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, é isso que se dá com aqueles que abandonam a Deus, com aqueles que deixam a Deus para buscar um Deus que nada é, que nada pode. Amém? Aleluia. Romanos capítulo 9, versículo 31 a 33. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras. Tropeçaram naquela pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Amém? Amém. Então acreditaram nas obras das mãos deles, aleluia, e vieram a tropeçar na pedra de tropeço. Quer dizer, eles acreditaram naquilo que eles mesmos criaram, naquilo que eles mesmos imaginaram, e não acreditaram em Deus. Quando veio Jesus, que é Deus, eles tropeçaram. Amém? Eles tropeçaram e vieram para tirar a vida do Senhor. Amém? Glórias a Jesus. Mas aqueles que creram em Jesus, que criam em Deus, o que aconteceu? Não foram confundidos. Não houve confusão. Tudo que eles observavam que vinha de Deus, eles recebiam com alegria, aleluia, porque eles estavam sabendo o que estavam fazendo, eles estavam adorando o Deus vivo, o Deus Criador, aleluia, glórias a Jesus. E nós vemos ainda Romanos capítulo 10, versículo 2 ao 3, porque lhes dou testemunho de que eles têm selo por Deus, aleluia, eu vou retornar. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Quer dizer, por isso eles queriam tirar a vida de Jesus, porque eles tinham um zelo sem entendimento, não conseguiram entender, irmão. O homem, quando ele está fora de Deus, a sua mente fica confusa, ele não sabe que hora que ele está fazendo errado ou não, ou não tem força para retornar para fazer o que é certo. A vida dele é tribulada, ele não consegue entender, não consegue imaginar, não consegue sobressair da armadilha que ele entrou, aleluia. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Aleluia. Então, a Bíblia já estava escrita, as profecias, que tudo falava sobre Jesus. Mas quando Jesus veio, não entenderam. Então, hoje, muitas pessoas não entendem as coisas de Deus, confundem tudo. E se a gente quer dar alguma palavra para ajudar, irmãos, mas levanta contra a gente e nem escuta, não escuta, fala mais alto, fala uma coisa em cima da outra, e depois das costas não te ouve, porque está confusamente, aleluia, glórias a Jesus, louvado seja Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao 7. Glória a Jesus, estou quase finalizando, viu, irmãos? Aleluia. Tudo isso aqui, irmãos, é para nós entendermos, de aplicar os nossos bens naquilo que é verdadeiro, de aplicar o nosso conhecimento, de aplicar a nossa fé em Deus, na palavra de Deus, não deixar-nos ser levados, irmãos, por algo que os homens estão fazendo, aleluia, mas por aquilo que Deus fez, amém, por nós. Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao 7. Bem que eu poderia confiar também na carne, isso é Paulo falando. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais.
circuncidado. Olha o que Paulo era, presta muita atenção no que Paulo falou. Ele achou que ele podia ser um dos que mais podia confiar na carne, porque olha o que ele era, isso era verdade, aleluia. Ele era circuncidado ao 8º dia, cumpriu a lei, da linhagem de Israel, era do povo de Deus, da tribo de Benjamim, era do povo de Deus, hebreu, de hebreus, de nascimento, né? Quanto à lei, ele era fariseu, era uma das entidades do grupo que era muito firme, irmãos, que era muito firme, né? Ainda que tiveram suas controvérsias contra Jesus, mas eram das pessoas que procuravam ser mais firme, né? Fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, porque ele achava que estava zelando das coisas de Deus, da obra de Deus, e estava perseguindo a igreja, estava ainda sem entendimento, mas isso era um zelo dele, amém? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele se achava irrepreensível quanto à justiça que estava na lei. Tudo que era lei, certamente ele estava procurando obedecer de uma forma irrepreensível. A ninguém chegar assim: Paulo, você está errado. É isso que eu estou dizendo, amém? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Quer dizer, por tudo isso que ele se achou, que ele se sentia e era, porque ele fazia, cumpria a lei, era tudo isso, para ele, quando ele se entregou a Cristo, ele viu que isso não era nada. Isso não era nada, aleluia, porque agora, vivendo em Cristo, ele via que ele não era nada, e que neste mundo não havia nada que fosse maior do que havia nele agora, que era Cristo na sua vida, aleluia, glórias a Jesus, louvado seja Deus. A importância de nós termos, irmãos, Deus o único que domina a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, amém? Amém. Vamos finalizando aqui nesse texto, Hebreus capítulo 3, versículo 4 ao 7. Hebreus capítulo 3, versículo 4 ao 7, aleluia. Eu gosto de ser bem claro, irmão, mostrando aí os versículos, porque quando a gente posta as mensagens, se alguém tiver a paciência de ouvir, porque se for vídeo curtinho, as pessoas ouvem, mas se for longo, não ouvem. Mas o ensino não tem como você dar um ensino com 1 minuto, não tem como você dar um ensino com 2 minutos, né? Então, Hebreus, aí vai ver que essas palavras o pastor não está inventando, é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 4 ao 7. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos, nós nos guardamos firme até o fim. É a ousadia e a exultação da esperança, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvir a tua voz, aleluia, aí segue, né, irmãos? Glórias a Jesus. Então, quando ouve a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, olha, não deixa que volta vazio, recebe a palavra, é a palavra que está vindo sobre nós, nas nossas vidas, glórias a Jesus, porque agora, irmãos, nós somos tabernáculos, não somos moradas de Jesus, de Deus, e se nós somos morada de Deus, por que nós vamos pegar o que Deus criou para tornar para nós um Deus, achando que isso é tudo para nós? Glória a Jesus. Então, igreja, eu quero concluir isso aqui, aleluia, dizendo aos irmãos, muitas pessoas hoje não pensam, igreja, isso é um Velho Testamento, isso aí é verdade, mas acontecer lá, não, igreja, hoje há muita idolatria, há pessoas que correm atrás de homens e não de Deus, há pessoas que correm atrás de profetas e não de Deus, há pessoas que vão, aleluia, a certos lugares, achando que é só lá que Deus está, aleluia, e acaba se perdendo
Aleluia. Porque, amada igreja, aleluia, quantas vezes há profecia, quantas vezes Deus usa o profeta, usa o irmão, usa a irmã, aleluia. Não quer dizer que é o pastor, que é o missionário, não quer dizer que é o bispo. Deus usa aqueles a quem Ele quer. E muitas vezes nós ouvimos a pessoa falar, ela nem sabe que está passando uma profecia, aleluia, mas como ela é um servo de Deus, aleluia, e tem Deus como seu único Senhor soberano, Deus fala através da sua palavra, da sua boca, e é uma profecia para a igreja, e nós entendemos que Deus falou algo que nós precisávamos, e às vezes a pessoa nem sabe que falou. Amém, meus irmãos? Aleluia. Às vezes a pessoa nem sabe o que falou, mas porque ela abriu a boca e ela está em Deus, Deus está na vida dela. Quando ela abriu a boca, Deus falou através dela e tocou no coração daquela vida, daquela alma, e ela acaba sendo salva porque ela ouviu a mensagem de Deus, daqueles que verdadeiramente servem a Deus. Amém, meus amados irmãos? Então não vamos pegar qualquer vídeo de doutrina, qualquer ensino, qualquer vídeo por aí que estão mandando, aleluia, para dizer, não, é isso aqui, e tirar o que a Bíblia nos relata, a Bíblia nos mostra, aleluia. Não vamos pegar essas coisas e fazer delas um Deus que nos guia. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus, esse aqui nos conduz, esse aqui nos guia, esse aqui fala conosco, esse que nos dá força, aleluia, glórias a Jesus. A verdadeira felicidade está na vida daqueles que amam a Deus, que servem a Deus, que o Espírito de Deus vem sobre a nossa vida, aleluia, e começa a sentir, começa a ver, começa a sentir, reluzir no brilho do rosto, de luz do seu rosto, que vem de Deus, alegria no seu coração, um sorriso perfeito, um louvor perfeito, aleluia, sem vaidade, um louvor sem vaidade, aleluia, de grandeza, mas de um servo diante de Deus humilde, aleluia, que sente como pó, nada. Aí então Deus exalta esses irmãos. Quando nós sentimos que nós somos pó, que nós somos cinza, então Deus nos exalta. Como o Paulo falou, quando eu sinto que eu estou fraco, quando eu sinto que não é nada, aí é que ele está forte, porque Deus está inteiramente na vida desses. Amém? Irmãos, que Deus nos abençoe, que essa palavra continue falando em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.